Olá, caro ouvinte da Rádio Barreirinha, que bom estar aqui com vocês. Sempre uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês a nossa história, o nosso desenvolvimento e aquilo que a gente pensa sobre o mundo, sobre as coisas que estão aí acontecendo. Eu sou Zuleika Tani e eu vou fazer um convite para vocês compartilharem conosco, estarmos conosco nesse nosso movimento que nós estamos fazendo entre entrevistas e livros. Vamos estar dando continuidade a um livro que nós começamos a falar, que são os hábitos atômicos do James Clear, que ele fala que é um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Nós vamos estar falando sobre isso, dando continuidade a esse autor que fez com tanto carinho esse livro, que trouxe tantas experiências, nos ensina o que a gente pode estar fazendo para alterar isso. Uma coisa muito interessante que ele fala, por que os hábitos moldam a identidade e vice-versa, o que isso tem a ver com as nossas vidas, né, e com o nosso tão sonhado estar presente, estar falando, estar conversando e ter um desenvolvimento melhor, uma qualidade de vida melhor. Eu estou com o livro aqui em mãos, então algumas vezes vocês vão ver que eu estou aqui olhando, porque eu estou lendo algumas partes do livro e comentando. A gente vai fazer isso de uma forma mais dinâmica. Já sabe, quer comentar, quer fazer alguma coisa, conversar conosco? Anota aí, mais 5511-94566-3319, o nosso WhatsApp é ao vivo, que você fala, a gente responde, a gente dá um retorno daquilo, tudo que você está pensando, perguntando, questionando, fazendo sugestões, sugerindo livros. Fique à vontade para participar com a gente, aqui na Rádio Barreirinha, do programa Conexão Global, da nossa cooperativa de palestrantes Conexão Novo Mundo. Então, ele faz uma pergunta em um dos capítulos: por que é tão fácil repetir maus hábitos e tão difícil criar bons hábitos? Aí ele faz um comentário que eu vou até ler para vocês entenderem. Poucas coisas podem ter um impacto mais poderoso em sua vida do que melhorar seus hábitos diários. No entanto, é provável que no ano que vem você faça a mesma coisa de sempre, em vez de fazer algo melhor. Como que pode isso? Como é que o nosso sistema, como é que a nossa vida, que o nosso pensamento pode fazer isso? A gente sabe que a gente precisa mudar. Muitas vezes parece difícil manter hábitos por mais de alguns dias, mesmo com esforço sincero e com a ocasional explosão de motivação. E aqui ele faz um paralelo explicando essa questão da motivação. Quantos hábitos, se eles já são arraigados, eles permanecem para sempre, especialmente os indesejados. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o hábito de escovar os dentes, o hábito da gente todo dia, na hora que vai, eu não vou nem falar das refeições, porque nós sabemos que nós trabalhamos, muita gente às vezes trabalha na rua, fazendo ventas, alguma coisa, e não tem um espaço, ou esquece de escovar os dentes após as refeições, mas de manhã é algo que está enraizado, eu acho que a maioria da população faz isso, uma quantidade muito grande, tá? Quando eu falo maioria, realmente é maioria. E aí, como é que arraigou isso? Porque desde criança foi se falado, a gente acordava, o pai, a mãe, o responsável, quem estivesse com a gente, faz escovar os dentes, faz escovar os dentes, e fazia a gente ter esse hábito. E a gente criou lá de criança e veio até agora. Então, apesar de nossas melhores intenções, hábitos nocivos, como má alimentação, assistir a televisão demais, procrastinar, fumar, é muito difícil, parece que eles são impossíveis de contornar. Mas para fazer isso, a gente tem que entender uma coisa. Então, são dois desafios. Primeiro, que tentamos mudar a coisa errada. E segundo, tentamos mudar nossos hábitos de maneira errada. E aí ele dá umas informações que, irrelevantes aqui, que a gente pode estar pensando naquilo que a gente faz. Então, o primeiro erro que ele destaca é que a gente quer mudar a coisa errada. E aí ele fala, por que isso? Porque nós temos três camadas de mudança de comportamento. Então, a primeira camada é a mudança de seus resultados. Esse nível está preocupado em mudar seus resultados, perder peso, publicar um livro, vencer no campeonato. A maioria das metas que você definiu está associada a um nível de mudança. Segunda camada é a mudança do seu processo.
Esse nível está preocupado com a mudança dos seus hábitos e sistemas. Implementar uma nova rotina na academia, organizar sua mesa de trabalho, desenvolver uma prática de meditação. A maioria dos hábitos que você cria está associada a esse nível. E a terceira e mais profunda camada é a mudança da sua identidade. Esse nível está relacionado com a mudança de suas crenças, sua visão do mundo, sua autoimagem, seus julgamentos sobre você e os outros. A maioria das crenças, suposições e preconceitos está associada a este nível. Os resultados referem-se ao que você obtém, processos, que você faz. Então, quando se pensa, né, e a gente pensa numa estrutura de construir hábitos duradouros, o sistema de melhoria de 1%, você já deve ter ouvido falar por isso, vamos melhorar 1% a cada dia? O problema não é que um nível seja melhor ou pior que o outro. Todos os níveis de mudança são úteis à sua maneira. O problema é a direção da mudança. E aí a gente vai entender que muitas pessoas começam o processo de mudança de hábitos concentrando-se no que querem alcançar. Isso nos leva aos hábitos baseados em resultados. A alternativa é criar hábitos baseados em identidade. Com essa abordagem, começamos nos concentrando em quem desejamos nos tornar. Essa frase também é muito clássica. A gente lê vários livros de administração, de PNL, de desenvolvimento humano, que falam quem que você quer ser amanhã, quem que você quer se transformar. Não adianta você ter uma meta de perder peso, para quê? Se a gente não sabe o porquê, o resultado que vai valer é a caminhada para você chegar até lá. Quando a gente fala de até questões financeiras, você quer ser rico, por quê? Para quê? Quem que você quer se transformar? Se você for rico, o que que você vai fazer? Se a gente não tem essa consciência que o hábito vai te levar até a sua transformação, não de ter 1 milhão na conta, rico, né? Milionário, não é essa questão. Questão o que que você vai fazer quando chegar até lá? Quais são os hábitos? Como vai ser sua vida? Se hoje você está passando por alguma questão, seja ela qual for, de saúde, o que que for, como que você vai conseguir chegar até lá? Eu quero aprender a tocar um instrumento musical. Para quê? Porque você quer se apresentar em público? Porque você quer numa roda de amigos, você quer tocar o violão com eles? Para que que você quer? Essa é a diferença quando a gente fala de mudança de hábitos e aquilo que você vai conseguir para o seu dia a dia. A maioria das pessoas nem sequer considera a mudança de identidade quando quer aperfeiçoar algum aspecto. Elas apenas pensam, quero ser magro, resultado. E se eu adotar essa dieta, serei magro, processo. Quando eu falo quero ser magro, resultado. Mas quando eu falo quero adotar esta dieta, aí você tem um processo. Quero ser magro por inspiração. Não, quero ser magro, quero adotar uma dieta para conseguir ficar magro. Elas estabelecem metas e determinam as ações que devem tomar para atingir esses objetivos, sem considerar as crenças que impulsionam suas ações. Não mudam a maneira como olham para si mesmas, nem percebem que sua antiga identidade é capaz de sabotar seus novos planos de mudança. Aí, gente, existe um livro famoso chamado A Arte da Guerra. E existe outro livro, A Guerra da Arte. Quando a gente fala Guerra da Arte, a gente está falando exatamente isso, dos nossos sabotadores, do que não estão construindo a nossa identidade e o que a gente faz para ter uma guerra conosco mesmo, naquilo que a gente está fazendo. Então, há uma mudança em questão a hábitos baseados em resultados e resultados baseados em identidade. E essa questão que ele traz no livro de forma brilhante. Por trás de todo sistema de ações há um sistema de crenças. O sistema de uma democracia baseia-se em crenças como liberdade, governo da maioria e igualdade social. Já de uma ditadura tem um conjunto muito diferente de crenças, como autoridade absoluta e obediência estrita. Você pode imaginar muitas maneiras de fazer com que mais pessoas votem em uma democracia, mas essa mudança de comportamento nunca sairia do papel em uma ditadura. Essa não é a identidade do sistema. Votar é um comportamento impossível
sobre um certo conjunto de crenças. Um padrão similar acontece quando envolve indivíduos, organizações ou sociedades. Há um conjunto de crenças e suposições que montam um sistema, uma identidade por trás dos hábitos. De novo, hábitos saudáveis, hábitos atômicos, hábitos transformados. E como a gente pode chegar até lá? Ele conta uma história do Brian Clark, um empresário do Colorado, que é um bom exemplo para você de entender essa questão dos hábitos, que essa parte inicial do livro, ele traz a técnica, mas ele justifica por que ele está fazendo isso. É importante a gente entender para a gente colocar em ação, porque senão não adianta nada ler o livro e não colocar em ação, né? Vamos combinar? Desde que, o Brian falando, desde que consigo me lembrar, eu roo minhas unhas. Começou com um hábito nervoso quando eu era jovem e depois se transformou em um ritual indesejado de preparação. Um dia resolvi parar de roer minhas unhas até que crescessem um pouco. Apenas com a força de vontade consciente eu consegui. Então Clark fez algo surpreendente. Eu pedi à minha esposa para agendar minha primeira sessão de manicure, disse ele. Meu pensamento era que se começasse a pagar para cuidar de minhas unhas, não as roeria. E funcionou, mas não pela questão financeira. O que aconteceu foi que a manicure deixou minhas unhas realmente bonitas pela primeira vez. Ela até disse que, apesar do péssimo hábito, eu tinha unhas muito saudáveis e bonitas. De repente, fiquei orgulhoso de minhas unhas. E mesmo que seja algo a que nunca tenha aspirado, isso fez toda a diferença. Nunca mais roí minhas unhas. Desde então, nem sequer cheguei perto de fazê-lo. E o motivo é que agora tenho orgulho de cuidar bem delas. A forma definitiva de motivação intrínseca é quando um hábito se torna parte da sua identidade. Uma coisa é dizer que sou o tipo de pessoa que quer algo, o que é muito diferente de dizer que sou o tipo de pessoa que é algo. Quanto mais orgulho você tiver em um aspecto particular da sua identidade, mais motivado estará para manter os hábitos associados a ele. Se sentir orgulho de como seus cabelos são bonitos, você desenvolverá todos os tipos de hábitos para cuidar e mantê-lo. Se tiver orgulho do tamanho de seus bíceps, não faltará nos treinos de braços. Se estiver orgulhoso dos cachecóis que tricota, estará mais propenso a gastar horas por semana tricotando. Sempre que algo envolver seu orgulho, você lutará com unhas e dentes para manter seus hábitos. Tem que ter orgulho daquilo que você quer se transformar. Por isso que é importante você ser, você saber, você está trilhando um caminho que faça sentido para você, não para os outros. É claro que nós temos hábitos que a gente faz em conjunto, mas a equipe tem que entender que esse hábito vai ser produtivo para todo mundo. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você pode começar algo por causa de motivação, mas a única razão que o fará cultivá-lo é ele se tornar parte da sua identidade. Qualquer um pode se convencer a ir à academia ou adotar uma alimentação saudável uma ou duas vezes, mas se não mudar a crença por trás do comportamento, é difícil manter as mudanças em longo prazo. As melhorias são apenas temporárias, até se tornar parte de quem você é. Alguns exemplos, a gente fixar bem isso. O objetivo não é ler um livro, o objetivo é se tornar leitor. O objetivo não é correr uma maratona, o objetivo é se tornar um corredor. O objetivo não é aprender a tocar um instrumento, o objetivo é se tornar músico. Qual é o objetivo do hábito que você está criando? Para onde você vai com esse hábito? Percebe a diferença? Muito interessante quando a gente faz isso, porque quando a gente entende isso, a gente elimina muitas coisas. Vocês sabem que eu, caro ouvinte, que eu sou especialista em gestão do tempo. Em gestão do tempo, a gente fala de procrastinação. E como
você pode mudar tudo isso da sua procrastinação? Quando você sabe o objetivo, não há procrastinação. Porque você torna-se a pessoa que você quer ser. Você entende que aquele hábito vai te ajudar lá na frente. É muito interessante hoje quando a gente fala de longevidade, porque a longevidade, o que que é? É a gente sabe que a gente tem condições hoje, por toda a pesquisa científica, por toda a medicina que nos traz essa saúde saudável, que a gente consegue viver até mais tempo, né? Temos mais tempo de vida. Antigamente, a nossa expectativa de vida era 50, 60 anos. Hoje, nós, inclusive, né, como fazer isso, o mercado de trabalho, falar com uma pessoa mais de 50 anos não estava nem propícia para o mercado. Hoje, quantos profissionais que nós temos aí de 80 anos, 90 anos, trabalhando e produzindo muito, quer seja dentro de uma empresa, ou como a sua empresa, ou como a sua personalidade. Quantos escritores não se fortaleceram e começaram a fazer a sua atividade, a ter essa profissão, por exemplo, de escritora, depois dos 50, depois dos 60. Hoje a gente vê pessoas tirando diplomas de advocacia, de medicina, com idade avançada. Então, isso tudo mostra o seguinte, que essa mudança de hábito é o que a pessoa quer ser. Hoje a gente entende que não é os outros que vão fazer, cada um de nós tem que cuidar daquilo que a gente pode estar aqui transformando. Mas vamos lá, como todos os aspectos da formação de hábitos, é também uma faca de dois gumes, né? Ao trabalhar para você, a mudança de identidade é uma força poderosa para o autoaperfeiçoamento. Porém, ao trabalhar contra você, a mudança de identidade é uma maldição. Depois de ter adotado uma identidade, é fácil deixar que sua lealdade a ela influencie sua capacidade de mudança. Muitas pessoas passam pela vida em um torpor cognitivo, seguindo cegamente as normas associadas à sua identidade. Não tenho boa orientação espacial. Não sou uma pessoa diurna. Sou péssimo em lembrar o nome das pessoas. Estou sempre atrasado. Não sou bom com tecnologia. Sou horrível em matemática. E muitas outras crenças que a gente coloca na nossa cabeça. Quando você repete a mesma história para si mesmo há anos, é fácil deslizar para essas calhas mentais e acertá-las com fatos. Com o tempo, você começa a resistir a certas ações, porque isso não é quem eu sou. Existe uma pressão interna para manter sua autoimagem e se comportar de uma maneira consistente em suas crenças. Você encontra uma maneira de evitar se contradizer. Quanto mais profundamente um pensamento ou ação está vinculado à sua identidade, mais difícil é mudá-la. Então, não é só sobre o que eu quero ser, realmente a transformação interna do que eu vou mudar, daquilo que eu sou hoje e daquilo que eu quero mudar para outras coisas. Eu quero ser diferente. Pode ser reconfortante acreditar no que sua cultura acredita, que é a identidade de grupo. Ou fazer aquilo que sustenta a sua autoimagem, identidade pessoal, mesmo que seja errado. A maior barreira para a mudança positiva em qualquer nível, indivíduo, equipe, sociedade, é um conflito de identidade. Bons hábitos podem fazer sentido racionalmente, mas se entrar em conflito com sua identidade, você não conseguirá colocar em prática. Em qualquer momento, você pode ter dificuldade em manter seus hábitos porque está muito ocupado, cansado demais, sobrecarregado ou centenas de outras razões, desculpas, que você mesmo cria. No entanto, ao longo prazo, a verdadeira razão de não conseguir cultivá-los é porque sua autoimagem fica no caminho. É por isso que você não pode se apegar demais a uma versão da sua identidade. O processo requer desapego. Tornar-se a melhor versão de si mesmo exige que você reveja continuamente suas crenças e atualize e expanda sua identidade. Isso não leva a uma questão muito importante. Se suas crenças e visão do mundo desempenham um papel tão importante em seu comportamento, afinal de contas, de onde elas vêm?
Como exatamente sua identidade é formada? E como você pode enfatizar novos aspectos benéficos na sua identidade e gradualmente apagar as partes que o impedem de fazê-lo? Vocês perceberam que esse autor, o James Clear, ele faz muitos questionamentos e faz o leitor pensar. Ele tem sim um método, ele tem uma estratégia, ele mostra o caminho, mas antes de ele mostrar como fazer, ele questiona o que você está fazendo. Será que é isso mesmo que você quer? Será que é esse desenvolvimento que você vai fazer que vai trazer toda a diferença para você no seu dia a dia? E aí ele fala, que nós estamos agora na página 37, eu acho essa página, esse capítulo aqui, essencial e muito característico para a gente entender como que a gente pode fazer essa mudança de hábito. Então, o processo de 2 etapas para mudar a sua identidade. Vamos lá? Só tomar um pouquinho de água, porque vocês sabem que a gente fala, e precisa deixar que as nossas cordas vocais fiquem molhadas. Pronto. Agora vamos lá. Sua identidade emerge de seus hábitos. Você não nasceu com crenças pré-definidas. Toda crença, incluindo aquela sobre si mesmo, é aprendida e condicionada através da experiência. Mais precisamente, seus hábitos são a incorporação da sua identidade. Quando você faz sua cama todos os dias, incorpora a identidade de organização. Quando escreve todos os dias, incorpora a identidade de criatividade. Quando treina todos os dias, incorpora a identidade de uma pessoa atlética. Quanto mais repete um comportamento, mais reforça a identidade associada a ele. Na verdade, a palavra identidade é originalmente derivada das palavras latinas essentitas, que significa ser, e identiquem, que significa repetidamente. Sua identidade é literalmente seu ser que se repete. Seja qual for a sua identidade, você só acredita nela porque tem uma prova. Se vai à igreja todos os domingos há 20 anos, tem provas de que é religioso. Se estuda biologia por 1 hora toda noite, tem evidências de que é um estudioso. Se vai à academia, mesmo quando está frio e chovendo, tem provas de que está comprometido com a boa forma. Quanto mais evidências tiver de uma crença, mais fortemente acreditará nela. Durante a maior parte da vida, esse autor ele não se considerava um escritor. Ele perguntava aos professores se eles teriam capacidade disso. Ele não acreditava nisso. Ele começou a carreira publicando um artigo toda segunda e quinta-feira nos primeiros anos. À medida que as evidências aumentavam, a identidade de escritor se consolidava. Então, não comecei como escritor, passei a ser por meio dos meus hábitos. O hábito e essa evolução de identidade é uma evolução gradual. Não mudamos apenas estalando os dedos como um passe de mágica e decidindo ser alguém inteiramente novo. Mudamos pouco a pouco, dia a dia, hábito por hábito. Estamos continuamente passando por microevoluções do eu. Lembra? 1% melhor do que ontem eu sou no dia de hoje? Cada hábito é uma sugestão. Ei, talvez isso seja quem sou. Se você terminar de ler um livro, talvez seja o tipo de pessoa que gosta de ler. Se vai à academia, talvez goste de exercitar. Se pratica guitarra, talvez goste de música. Cada atitude que você toma é um voto para o tipo de pessoa que deseja se tornar. Um único voto não transformará suas crenças, mas à medida que se acumulam, o mesmo acontece com as evidências de uma nova identidade. Essa é uma das ações pelas quais mudanças significativas não exigem mudanças radicais. Os pequenos hábitos fazem uma grande diferença ao fornecer evidências de uma nova identidade. E se uma mudança é significativa, na verdade é grande. Esse é o paradoxo de fazer pequenas melhorias.
Juntando tudo isso, vemos que os hábitos são um caminho para mudar sua identidade. Mudar o que você faz é a maneira mais prática de mudar quem você é. Cada hábito não contém os resultados, mas também lhe ensina algo muito mais importante, que é confiar em si mesmo. Você começa a acreditar que realmente é capaz de realizar essas coisas. Quando os fotos aumentam e as evidências começam a mudar, a história que conta de si mesmo também começa a mudar. É claro que o inverso também acontece. Toda vez que você escolhe realizar um mau hábito, é um voto para essa identidade. A boa notícia é que você não precisa ser perfeito. Em qualquer eleição haverá fotos para ambos os lados. Não é necessário uma votação unânime para vencer uma eleição. A maioria dos votos é suficiente. Não importa se você deposita alguns votos para um mau comportamento ou um hábito improdutivo. Seu objetivo é simplesmente vencer pela maioria. Novas identidades exigem novas evidências. Se continuar lançando os mesmos votos de sempre, obterá os mesmos resultados. Se nada mudar, nada vai mudar. É um processo simples de 2 etapas. Decida o tipo de pessoa que quer ser. Ponto. Prove isso para si mesmo com pequenas vitórias. Quem você quer ser amanhã, seu futuro? Quem você quer ser daqui a um ano? Prove diariamente que você está caminhando para esse caminho, para esse rumo, para essa direção, para você ser a pessoa que você quer daqui a um ano. Primeiro, decida quem você quer ser. O que você quer representar? Quais são seus princípios e valores? Quem deseja se tornar? Essas são as grandes questões. E muitas pessoas não sabem ao certo por onde começar. Mas sabem que tipo de resultados querem. Conquistar o abdômen sarado, se sentir menos ansioso, dobrar o salário, sem problemas. Comece por aí e trabalhe em retrospectiva dos resultados que deseja até o tipo de pessoa que obteria esses resultados. Pergunte a si mesmo, quem é o tipo de pessoa que conseguiria obter o resultado que deseja? Quem é o tipo de pessoa capaz de perder 20 quilos? Quem é o tipo de pessoa que aprenderia um novo idioma? Quem é o tipo de pessoa capaz de administrar uma startup de sucesso? Por exemplo, quem é o tipo de pessoa que escreve um livro? Provavelmente é alguém coerente e confiável. Agora, seu foco muda de escrever um livro baseado em resultado para ser uma pessoa coerente e confiável, baseado em identidade. Esse processo leva a crenças como: sou o tipo de professor que apoia seus alunos. Sou o tipo de médico que dedica a todos os pacientes o tempo e a empatia de que precisam. Sou o tipo de gerente que defende seus funcionários. Uma vez que tem uma ideia do tipo de pessoa que deseja ser, comece a dar pequenos passos para reforçar a identidade desejada. Tem uma amiga que perdeu mais de 50 quilos somente se perguntando: como uma pessoa saudável faria? Durante todo o dia, ela usava essa pergunta como que: uma pessoa saudável caminharia ou pegaria um táxi? Uma pessoa saudável pediria um burrito ou uma salada? Ela imaginou que se agisse como uma pessoa saudável por tempo suficiente, eventualmente se tornaria essa pessoa. Estava certa. O conceito de hábitos baseados em identidade é a primeira introdução a outro tema central do livro, que vai ser o ciclo de feedback. Seus hábitos moldam sua identidade. Sua identidade molda seus hábitos. É uma via de mão dupla. A formação de todo hábito é um ciclo de feedback, um conceito que aprofundamos no próximo capítulo. Mas é importante deixar que seus valores, princípios e identidade, e não seus resultados, orientem o ciclo. O foco deve ser sempre se tornar um tipo de pessoa e não obter um resultado particular. Ele reforça muito nesse livro. Gente, eu li aqui, parece que eu estou lendo muito do livro dele, não. Li 2 páginas do livro dele e fiz meus comentários em cima disso. É um livro que vale a pena comprar, e vale a pena você se aprofundar. Os hábitos atômicos, pequenas mudanças, resultados impressionantes, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus, de James Clear. A editora é Alta Life. Ele foi publicado, deixa eu ver, essa minha edição é de 2019, é um livro de cabeceira.
e que eu sempre estou aqui lento e relento para poder mostrar para vocês. Mas ainda temos um pouco mais de conteúdo para vocês poderem entender isso, e como que pode criar esses hábitos, né, melhores, e quais são os passos que a gente pode estar em desenvolvimento e encaminhando para esse momento, né? Então, eu queria, assim, passar para vocês outros aspectos aqui. Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. Sabe aquela ideia de andar de bicicleta? Eu andei de bicicleta e vou andar depois de alguns anos. Você vai tremer um pouquinho enquanto você está andando, mas você vai andar, porque você já aprendeu. Está na sua memória. Aprender a dirigir é a mesma coisa. Então, é um hábito que ele vai repetindo. E tá aí, ele se torna automático. Você não precisa pensar nele, ele faz ser feito e pronto. O objetivo final dos hábitos é resolver os problemas da vida com o mínimo de energia e esforço possível. Como assim? Então, eu vou fazer tudo e eu não vou ter muito trabalho, eu não vou ter dificuldades para poder fazer? Vou ter que me esforçar pouco? Então, vamos lá. A ciência por trás dos hábitos. O processo de construção de um hábito se divide em 4 estágios simples: estímulo, desejo, resposta, recompensa. Repetindo: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Decifrar essas peças fundamentais nos ajuda a entender o que é um hábito, como funciona e como melhorar. Primeiro há o estímulo. Ele aciona o cérebro para iniciar um comportamento. É uma informação que prevê uma recompensa. Nossos ancestrais pré-históricos prestavam atenção a sinais que indicavam a localização de recompensas primárias, como comida, água e sexo. Hoje, passamos a maior parte do tempo reconhecendo estímulos que predizem recompensas secundárias, como dinheiro e fama, poder e status, elogios e aprovação, amor e amizade, ou um sentimento de satisfação pessoal. Sua mente está continuamente analisando seu ambiente interno e externo, em busca de estímulos de recompensas. Como o estímulo é a primeira indicação, digamos que estamos perto de uma recompensa, isso naturalmente leva a um desejo. Os desejos são o segundo passo, e eles são a força motivadora por trás de cada hábito. Se há algum nível de motivação ou desejo, sem desejar a mudança, não temos razão para agir. O que você almeja não é o hábito em si, mas a mudança de estado que ele proporciona. Você não almeja fumar um cigarro, mas a sensação de alívio que ele proporciona. Não é motivado para escovar os dentes, mas sim pela sensação de ter uma boca limpa. Não quer ligar a televisão, quer se divertir. Todo desejo está ligado à vontade de mudar seu estado interno. Esse é um ponto importante que nós vamos tratar disso com detalhes. Os desejos diferem de pessoa para pessoa. Em teoria, qualquer informação pode desencadear um desejo, mas na prática, as pessoas não são motivadas pelos mesmos estímulos. Para o jogador, o som das máquinas caça-níqueis pode ser um estímulo potente, que desencadeia uma intensa onda de desejo. Para quem raramente joga, os sons e barulhos do cassino são apenas ruídos de fundo. Os estímulos são insignificantes até serem interpretados. Os pensamentos, sentimentos e emoções do observador são o que transforma um estímulo em desejo. Terceiro passo é a resposta. Ele é o verdadeiro hábito que você pratica, que pode assumir a forma de um pensamento ou uma ação. Se a resposta ocorre ou não depende de como você está motivado e quanto a atrito está associado ao seu comportamento. Se uma determinada ação requer mais esforço físico ou mental do que está disposto a gastar, você não fará isso. Sua resposta também depende da sua capacidade. Parece simples, mas um hábito só consegue se arraigar se você for capaz de praticá-lo.
Se quer enterrar uma bola de basquete, mas não consegue pular alto o suficiente para alcançar o aro, bem, você está sem sorte. Finalmente, a resposta oferece uma recompensa. As recompensas são o objetivo final de todo hábito. O estímulo significa receber a recompensa. O desejo, querer a recompensa. E a resposta, obtê-la. Buscamos recompensas porque elas servem a dois propósitos. Elas nos satisfazem e nos ensinam. O primeiro objetivo das recompensas é satisfazer seu desejo. Sim, as recompensas oferecem benefícios em si mesmas. Comida e água fornecem a energia de que precisa para sobreviver. Falando em água, eu sempre dou uma paradinha para poder tomar água. Afinal de contas, é a nossa energia, é o que precisa para a gente sobreviver. E também para fazer um programa falado, como a gente está aqui na Rádio Barreirinha. E aproveitando, querem mandar uma mensagem? Estou com o meu WhatsApp aqui aberto, pronto para poder responder para você aquilo que você deseja, aceitar suas sugestões e a gente bater um papo. Quem sabe? Anota aí. Mais 5511 9 4566-3319. A Rádio Barreirinha está cooperando, o programa Conexão Global, da Cooperativa de Palestrantes Conexão Novo Mundo, falando sobre o livro Hábitos Atômicos. Vamos lá? Conseguir uma promoção traz mais dinheiro e respeito. Ficar em forma melhora a sua saúde e suas perspectivas de namoro. Mas o benefício mais imediato é que as recompensas satisfazem seu desejo de comer, conquistar status ou aprovação. Pelo menos por um momento, recompensas oferecem satisfação e alívio do desejo. Segundo lugar, as recompensas nos ensinam quais ações valem a pena lembrar no futuro. Seu cérebro é um detector de recompensas. Ao longo de sua vida, seu sistema nervoso sensorial monitora continuamente quais ações satisfazem seus desejos e proporcionam prazer. Os sentimentos de prazer e decepção fazem parte do mecanismo de feedback que ajuda seu cérebro a distinguir ações úteis de inúteis. As recompensas fecham o ciclo de feedback e completam o ciclo de hábitos. Se o comportamento é insuficiente em qualquer um dos 4 estágios, isso não se tornará um hábito. Elimine o estímulo e seu hábito nunca começará. Reduz o desejo e não terá motivação suficiente para agir. Dificulte o comportamento e não será capaz de colocá-lo em prática. E se a recompensa não satisfazer seus desejos, você não terá mais motivos para repetir a ação no futuro. Sem os 3 primeiros estágios, o comportamento não ocorre. Sem os 4, ele não há repetição. Interessante, né? A gente pensar essa questão de hábito como questão de comportamento e como questão da nossa identidade. O que realmente eu quero fazer? O estímulo desencadeia um desejo que motiva uma resposta, que fornece uma recompensa, que satisfaz o desejo e, em última instância, se associa ao estímulo. Junto, esses 4 estágios formam feedback neurológico. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Que, finalmente, permite que você crie hábitos automáticos. Esse ciclo é conhecido como ciclo de hábitos. Esse processo de 4 estágios não é algo que acontece ocasionalmente, mas sim um ciclo de feedback interminável que está em execução e atividade durante todos os momentos da sua vida, inclusive agora. O cérebro está continuamente examinando o ambiente, prevendo o que acontecerá a seguir, experimentando respostas diferentes e aprendendo com os resultados. Todo o processo é concluído em uma fração de segundos, e nós usamos de novo, e de novo, e de novo, sem perceber tudo que foi empacotado no momento anterior. Podemos dividir esses estágios em 2 fases, a fase do problema e da solução. A fase do problema inclui o estímulo e o desejo, e é quando você percebe que algo precisa mudar. E a fase da solução inclui resposta e recompensa. E é quando você age e atinge a mudança que deseja. Todo comportamento é motivado pelo desejo de resolver um problema.
Todo comportamento é motivado pelo desejo de resolver um problema. Às vezes, o problema é que você percebe algo bom e quer obtê-lo. Às vezes, o problema é que está sentindo dor e quer aliviá-lo. De qualquer maneira, o propósito de todo hábito é resolver os problemas que enfrenta. Ele dá um exemplo do quarto escuro. Eu acho interessante a gente contar aqui também. Imagina entrar em um quarto escuro e acender a luz. Você já executou esse hábito simples tantas vezes que o faz automaticamente. Os 4 estágios são percorridos em uma fração de segundo. O desejo de agir emerge sem a necessidade de pensar. No momento em que nos tornamos adultos, raramente notamos os hábitos que governam nossas vidas. A maioria de nós nunca pensa 2 vezes no ato de amarrar o mesmo sapato todas as manhãs, ou de se ligar a torradeira após cada uso, ou sempre vestir roupas confortáveis quando chegamos em casa do trabalho. Depois de décadas de programação mental, automaticamente nos inserimos nesses padrões de pensamento e ação. A questão, que seria muito clara nisso tudo, as 4 leis de mudança de comportamento são um conjunto simples de regras que pode ajudar a gente criar esses melhores hábitos. Torná-los claro, primeiro, torná-los claro, torná-los atraente, torná-los fácil e torná-los satisfatórios. Como criar um hábito? Então, aí vem a pergunta, né? Torne-o claro, é o estímulo. Torna-o atraente, é o desejo. Torne-o fácil, é a resposta. Torne-o satisfatório, é a recompensa. E como a gente pode fazer isso para se livrar de um mau hábito? Torne-o invisível. Pare de olhar para ele. Torne-o desinteressante. Torne-o difícil de fazer. E torne-o insatisfatório. Sempre que quiser mudar seu comportamento, pergunte para si mesmo: como posso torná-lo claro? Como posso torná-lo atraente? Como posso torná-lo fácil? E como posso torná-lo satisfatório? Se você já se perguntou por que não faço o que digo que vou fazer, por que não perco peso, paro de fumar, economizo para a aposentadoria, nem começo aquele negócio? Por que digo que algo é importante, mas parece que nunca arranja tempo para isso? As respostas a essas perguntas estão em algum lugar dessas 4 leis. A chave para criar bom hábitos e abandonar os maus é entender essas leis fundamentais e como alterá-las, de acordo com suas especificações. Todo objetivo está fadado ao fracasso, ao contrariar a natureza humana. Seus hábitos são moldados pelos sistemas em sua vida. E é isso que ele se predispõe a entender em cada uma delas. Daí ele começa a falar em cada uma dessas leis. E a primeira que ele fala é a lei da clareza. Eu gosto de histórias, né? Separei uma história dele também, que ele fala do psicólogo, o cara, Kerry Klein. Certa vez me contou uma história de uma mulher que, depois de trabalhar anos como paramédica, surpreendeu a todos em uma reunião de família. Assim que chegou, olhou para o sogro e disparou: não gostei da sua aparência. O sogro, que estava se sentindo perfeitamente bem, respondeu então de brincadeira: bem, eu também não gostei da sua. Não, insistiu ela, você precisa ir para o hospital agora. Poucas horas depois, o homem enfrentava uma cirurgia salvadora após o exame revelar que ele tinha um bloqueio em uma artéria importante e corria risco imediato de sofrer um ataque cardíaco. Sem a intuição da sua nora, ele poderia ter morrido. O que a paramédica viu? Como previu o iminente ataque cardíaco do sogro? Quando as principais artérias estão obstruídas, o corpo se concentra em enviar sangue para órgãos essenciais, em detrimento das áreas periféricas e próximas à superfície da perna. O resultado é uma mudança no padrão de distribuição de sangue na face. Depois de muitos anos trabalhando com pessoas com insuficiência cardíaca,
a mulher havia, sem saber, se envolvido a capacidade de reconhecer esse padrão de imediato. Ela não conseguia explicar o que percebera no rosto do sogro, mas sabia que algo estava errado. A história, semelhantes em outras áreas. Por exemplo, analistas militares capazes de identificar qual PIP em uma tela de radar é um míssil inimigo e qual é o avião da própria foto, embora ambos viajem na mesma velocidade e altitude, e parecem idênticos a rodarem quase tudo. Durante a Guerra do Golfo, o tenente-comandante Michael Hiller salvou um porta-aviões de guerra ao ordenar que um míssil fosse abatido. Apesar de o míssil ser exatamente igual aos aviões do próprio navio no radar, ele tomou a decisão correta, mas nem os oficiais superiores conseguiram explicar como ele fez isso. Sabe-se que curadores de museus são capazes de distinguir entre uma obra de arte autêntica e uma excelente falsificação, mesmo que não lhe digam com exatidão quais detalhes os fizeram chegar a essa conclusão. Radiologistas experientes conseguem analisar uma tomografia cerebral e prever a área em que ocorrerá um derrame antes que quaisquer sinais óbvios sejam visíveis para o olho destreinado. Já ouviu falar de cabeleireiros que percebem se uma cliente está grávida com base apenas na textura de seu cabelo? O cérebro humano é uma máquina preditiva. Ele absorve continuamente o entorno e analisa as informações que encontra. Sempre que você experimenta algo repetidamente, como um paramédico observando pacientes com ataque cardíaco ou um militar que visualiza mísseis, seu cérebro começa a perceber o que é importante, classificando os detalhes, identificando os estímulos relevantes e catalogando as informações para o futuro. Com prática suficiente, você consegue captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Automaticamente, seu cérebro codifica as lições aprendidas através da experiência. Nem sempre conseguimos explicar o que estamos aprendendo, mas o aprendizado acontece ao longo do caminho, e sua capacidade de perceber os estímulos relevantes em uma determinada situação é a base de todos os seus hábitos. Subestimamos o quanto nossos cérebros e corpos fazem sem pensar. Você não diz a seu cabelo para crescer, coração para bater, pulmões para respirar ou a seu estômago para digerir. E, no entanto, seu corpo lida com tudo isso e muito mais no piloto automático. Você é muito mais do que seu consciente. Vamos analisar a fome? Como sabe quando está com fome? Você não precisa ver um cookie na banca da cozinha para perceber que é hora de comer. O apetite e a fome são governados de forma não conscientes. Seu corpo tem uma variedade de ciclos de feedback que gradualmente o alertam quando é a hora de comer e que acompanham tudo o que acontece ao seu redor e dentro de você. Os desejos surgem graças às substâncias químicas que circulam pelo corpo. De repente, você está com fome, mesmo sem saber o que estimulou. Esse é o insight mais surpreendente sobre nossos hábitos. Você não precisa estar ciente do estímulo para o hábito começar. Você pode perceber uma oportunidade de agir sem se conscientizar dela. É isso que torna os hábitos úteis. É também o que os torna perigosos. À medida que os hábitos se formam, suas ações emergem sob o comando de sua mente automática e não consciente. Você repete velhos padrões antes de perceber o que está acontecendo. A menos que alguém lhe mostre, você não consegue notar que cobre a boca com a mão sempre que ri. Pede desculpas antes de fazer uma pergunta, ou tem o hábito de terminar as frases de outras pessoas. E quanto mais repetir esses padrões, é menos provável questionar o que está fazendo e por que está fazendo. Certa vez, ouvi falar de um balconista, que foi instruído a cortar ao meio cartões presentes vazios depois que os clientes gastassem todo o saldo. Um dia, vários clientes pagaram com cartões presentes em sequência. E quando a pessoa seguinte se aproximou, o funcionário passou o cartão de crédito do cliente, pegou a tesoura e cortou ao meio. Totalmente no piloto automático. E só depois viu o cliente atônito e percebeu o que acabara de acontecer. Outra mulher que conheci em minha pesquisa foi uma ex-professora de pré-escola, que havia mudado para o emprego corporativo. Mesmo trabalhando com adultos, seus velhos hábitos não abandonaram. E ela perguntava aos colegas de trabalho se tinham lavado as mãos depois de ir ao banheiro.
Também soube da história de um homem que passou anos trabalhando como salva-vidas, e sempre que via a criança correndo, gritava, caminho. Com o tempo, os estímulos que acionam nossos hábitos se tornam tão comuns que ficam invisíveis. As guloseimas no balcão da cozinha, o controle remoto ao lado do sofá, o telefone em seu bolso. Nossas respostas a essas sugestões são tão arraigadas que parece que a vontade de agir vem do nada. Por isso, devemos iniciar a mudança de comportamento com consciência. Antes de construirmos novos hábitos de forma efetiva, precisamos entender os atuais. Isso é mais desafiador do que parece, porque uma vez que um hábito esteja enraizado, é, na maior parte, não consciente, é automático. Se um hábito permanece sem sentido, você não pode esperar para melhorar. Como o psicólogo Carl Jung disse, até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e o chamará de destino. Adoro quando vem essas comparações para a gente verificar, entender como que o mundo faz. E quando a gente coloca os psicólogos aqui na nossa vida, a gente entende que esses valores são espetaculares. E não tem como a gente fazer alguma coisa e não entender como isso está funcionando. Outra questão aqui que é muito importante eu passar para vocês, essa questão da consciência. Hoje, nós sabemos, temos vários estudiosos falando sobre isso, eu falo isso nos meus cursos e nas minhas mentorias, que nós precisamos estar presente, que o grande fator do tempo é quando a gente faz as coisas com atenção. Exemplos, você já perdeu a chave da sua casa? Você já chegou e não sabe onde está a sua carteira? Você já ouviu alguma coisa que seu filho, que seu marido, que a sua esposa falou para você, e você não lembra que ela falou, essa pessoa falou com você? Multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, foi no passado considerado como uma experiência muito boa, algo positivo para a gente fazer. Hoje a gente sabe que não. Quando a gente fala de qualidade de vida e tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, um dos problemas é a multitarefa, a gente não estar presente nesse segundo. Você está aí ouvindo, cara, ouvinte da Rádio Parreirinha, fazendo o quê nesse momento? Só ouvindo? Ou você está também fazendo algo? Eu estou na cozinha, estou tomando café, estou dirigindo. Aonde você está e o que você está fazendo? Desafio para você é você parar o que está fazendo as outras coisas e se concentrar em uma só. Quantas vezes você chegou em casa e depois pensou, como é que eu cheguei até aqui? Eu não lembro nem que trajeto eu fiz, que caminho eu fiz. O sinal estava mais aberto ou mais fechado, o semáforo. Tinha muitas motos passando por mim. O que aconteceu nesse momento que nós tivemos? A gente não sabe, porque a gente não está presente. A gente está fazendo outras coisas. Você vai cozinhar, por exemplo, tem muita gente que gosta de cozinhar, eu também gosto, e está ali, está fazendo, e você, será que eu coloquei o sal ou o açúcar naquilo que eu estou fazendo? Se é um doce, se é um salgado? Eu não lembro, você tem que experimentar para saber se é aquilo que você fez, porque está no automático. E você não percebe. Isso está certo ou está errado, não é questão disso, é questão do hábito. Se a gente quer mudar hábito, quer se transformar em uma pessoa diferente, nós precisamos ter consciência, trazer consciência para todo instante. Isso é muito difícil, mas ele está aos passos. Identificar o que é, trazer clareza. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cozinhando e ao mesmo tempo fazendo outra coisa? Por que eu estou dirigindo e ao mesmo tempo fazendo outra coisa? Mas eu não preciso dirigir e ficar olhando. Sim, precisa ter atenção no trânsito o tempo todo. Mas você não precisa ouvir uma música. Por que você está ouvindo a música, está lá no fundo, você não está curtindo, não está vendo a reação que você está tendo, se é uma música alegre, se é uma música triste. Qual que é a letra dessa música? O que essa melodia traz para você? Quanto mais a gente desacelerar e a gente ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, melhor vai ser nosso dia, melhor será a nossa vida, melhor vai trazer momentos inesquecíveis e inesperados. Eu costumo dizer que a gente precisa também olhar tudo aquilo que a gente tem à nossa volta. Enquanto a gente fala olhar tudo aquilo que a gente tem na nossa volta,
é também entender que a natureza, os animais, os companheiros, as companheiras, a vida que tem do nosso lado, como que a gente está desenvolvendo tudo isso? E como que a gente está contando a nossa história? O que que a gente está vivendo? Eu, quando eu faço o programa da Rádio Pairinha, eu estou especificamente com vocês. Eu estou caminhando, olhando e trazendo um olhar, meu olhar, para que vocês possam entender aquilo que eu vivo. Muita gente fala e sabe que eu falo, eu faço a liderança com leveza. Meus resultados são incríveis. A gente consegue coisas sensacionais, mas se as pessoas estão presentes, sabe aquela pressa, aquela ansiedade? Não, vamos fazer diferente. Esse livro eu já li, eu releio ele, vira e mexe, eu estou relendo. Faz tempo que eu tenho, nem sei quantos anos faz que eu já tenho esse livro. E ele traz um conforto, porque a gente sabe qual que é o caminho. E precisa simplesmente ter uma forma de pensar, uma forma de agir, e que pode trazer um conforto e uma diferença muito grande para todos nós. Ai, caro ouvinte, como é bom estar aqui, mas nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer, novamente, repito, se tiver oportunidade, compre esse livro, leiam. Não vou indicar nenhum site, nada, ele é fácil de achar. Hábitos Atômicos, Pequenas Mudanças, Resultados Inesperados, ele foi best-seller do New York Times. Um método fácil e comprovado de criar bons hábitos, se livrar dos maus, do James Clear. E me mande uma mensagem falando se você quer ouvir mais coisas sobre esse livro ou não. Eu estou encerrando, eu não pretendo falar mais sobre esse livro, mas se for algo que vocês queiram, eu volto. E, gente, eu estou só no capítulo, estou começando o capítulo 2, tá? Tem muita coisa aqui, nem lembro quantos capítulos tem esse livro, deixa eu até ver para falar para vocês. Ele tem no final exercícios, né, informações. Vamos ver, tem um apêndice, ó, tem para frente, conclusão, já tem no final, deixa eu ver quantos capítulos tem. 20 capítulos, tá? Só no segundo, muita coisa aqui para falar. Olha, na contracapa do livro tem Descubra o segredo dos resultados permanentes, repleto de estratégias testadas e comprovadas de autoaprimoramento, hábitos atômicos, ensinará você a construir hábitos que funcionem para e não contra você. Um guia magistralmente prático, James Clear filtra as informações mais importantes sobre a formação de hábitos, para que você possa ter mais sucesso se preocupando menos. Mark Manson, o autor da Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Outro depoimento. James Clear passou anos aperfeiçoando sua arte, estudando a ciência do hábito. Esse livro prático e envolvente é o guia do qual você precisa para quebrar maus hábitos e criar bons. Adam Green, autor de Originais e Plano P, com Sheryl Sandberg. Outro depoimento, um livro especial que mudará seu modo de encarar seu dia e sua vida. Ryan Holiday, autor de O Obstáculo, é o caminho e o ego é seu inimigo. Esses são as pessoas que colocaram na contracapa, né, validando aquilo que ele fez. Muito obrigada pela sua companhia, caro ouvinte, pelo seu carinho, por receber esse tempo para refletirmos juntos, para aprendermos juntos. E nessa semana você escolha palavras e pensamentos que acolham, que discutem, que você respeite os hábitos que você tem, entenda quais que você faz e o que você pode mudar, o que você quer mudar. Sou Zulei Catani, foi uma alegria estar com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus relacionamentos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Parreirinha, no programa Conexão Global ou no programa Conexão Novo Mundo, conectando pessoas, conhecimento, valores e esperança para construirmos juntos um novo mundo. Sigam com a nossa programação da Rádio Parreirinha e até breve. Muito obrigada.